Oi, turma, tudo bem? Então, deixa eu primeiramente passar algumas orientações para vocês. Essa nós estamos na nossa segunda semana da disciplina de comportamento empresarial para a turma de técnico em comércio, né, do terceiro ano, do IFE, do campus Boa Vista Zona Oeste. Devido a alguns problemas de internet, eu não estou conseguindo cumprir o calendário que eu passei para vocês. Por isso eu peço desculpas. A minha internet, ela oscila, e às vezes ela trava, não consegue entrar nos dados. Então, eu estou fazendo assim: eu vou gravar essa aula, deixar gravado e já coloquei no grupo. Quem quiser e tiver interesse de vir participar, pode vir participar na hora que puder entrar. Mas eu vou deixar essa aula disponível no YouTube e vou botar no link no grupo de vocês. Então, a qualquer momento, você pode acessar a aula e pode comentar lá embaixo nos comentários que você teve dúvida, alguma coisa que eu vou lá e te respondo. Como também você pode me perguntar no grupo do WhatsApp ou no meu WhatsApp pessoal, no meu PV, tá? Pode me chamar. Então, a gente vai falar, a nossa sala, ela está dividida por semana, né? Então, já teve módulo 1, módulo 2, 3 e 4. Nós estamos no módulo 2. E tem lá a apostila referente ao módulo 2. E nesse módulo 2, a gente tem 44 páginas para dar uma lida. Lembrando que essa apostila é bem simples a leitura. E antes de começar a aula, deixa eu passar mais uma orientação para vocês. A professora Rafaela, que é a coordenadora de vocês, pediu que eu estendesse o prazo da avaliação, não deixasse encerrar no domingo, porque algumas pessoas têm outras disciplinas e todas estão encerrando na sexta. Então, que eu desse um prazo maior. Combinei com ela que eu vou deixar as avaliações de vocês abertas até sábado, tá bom? Então, vocês vão ter o prazo, eu vou estar liberando a avaliação hoje e ela vai até sábado. Então, você tem aí, né, quinta-feira à tarde para a noite, sexta-feira o dia inteiro e sábado para você concluir sua avaliação. Então, você vai lá, entra, faz o login para ficar registrado o teu e-mail e responde a sua prova. Quando eu fechar o formulário, eu vou corrigir cada avaliação. E aí eu vou devolver a nota naquele e-mail que você deixar registrado lá. Então eu peço que você tenha bastante cuidado, ver se o e-mail está correto. Por quê? Porque na hora que eu responder com a sua nota, vai para o e-mail que você deixou. Se tiver alguma ponta, alguma coisa errada, você não vai receber sua nota, né? Mas eu também deixo salva no Classroom e também deixo no que é acadêmico. Então, a tua nota vai ficar salva e quando eu responder a prova, corrigir, vai para você. E a nota eu boto no Classroom e no que é acadêmico, tá bom? Só para vocês poderem acompanhar. Então, essa semana, qual vai ser a dinâmica? Eu vou estar gravando a aula e vou postar a aula gravada. Quem está aqui comigo, prestigiando esse momento para fazer, pelo menos, referência aos alunos, né? Pelo menos uma eu tenho, a Alana, que veio. Eu sei que o horário não é legal, porque eu estou gravando 12h28, então é um horário que às vezes vocês estão ocupados, e eu entendo que nem todos podem entrar. Por isso que eu não estou cobrando a participação de vocês essa semana na nossa aula gravada no Meet, tá bom? Então vamos lá para a aula. E, Alana, se você tiver alguma dúvida, filha, a qualquer momento você pode me perguntar, tá certo? Iana, desculpa, Iana. A qualquer momento você pode me perguntar, interromper e eu te explico, tá? Então, a nossa aula vai ficar gravada e, se vocês tiverem dúvidas, podem botar nos comentários as dúvidas no YouTube ou no nosso grupo do WhatsApp, que eu respondo também quem não está agora assistindo a aula. Então, vamos pegar a nossa apostila referente a esse módulo. Se você ver, ela tem 44 folhas, tá? Vou colocar aqui do tamanhozinho maior para a gente poder enxergar melhor. E a gente vai falar um pouquinho, nessa semana, a gente vai trabalhar quesitos em relação a nossas qualidades, em relação ao nosso comportamento, a forma de nos comunicarmos, que coisas ou habilidades nós temos que ter para desenvolver um excelente trabalho, né? Lembrando que essa disciplina, ela é comportamento empresarial, então ela vai mexer muito com as suas habilidades, com você, quem você é, o que você faz e que atitudes você tem que possam dividir ou motivar ou complementar toda a estrutura. Então, nós temos nessa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre personalidade, emoções, o que é inteligência, inteligência emocional,
como é que eu tenho que tomar uma decisão, qual a percepção que eu tenho que ter em tomar uma decisão, que fazem parte de qualidades pessoais, e, por fim, motivação, né? O que é motivação e como eu posso motivar minha equipe de trabalho. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada, e se vocês verem, tá bem fácil de pontuar e dá para vocês entenderem. Então, a gente começa aqui falando sobre qualidades pessoais. O que são qualidades? É aquilo que a gente sabe que faz um diferencial. E aqui ele coloca que são qualidades pessoais inerentes que qualquer pessoa pode ter. Quem vai fazer essa pontuação é o professor Jeffrey, que é um professor de uma universidade da área de business, que a gente fala que é a área de negócios, né? E também ele faz parte vamos dizer assim, das pessoas que mais comentam sobre a gestão de pessoas, né? Então ele coloca algumas características ou qualidades que são indispensáveis para o profissional que mexe na área de gestão de pessoas ou que mexe com pessoas ou na área para se desenvolver. Primeira coisa que ele fala é que a pessoa tem que ter ambição e dinamismo. Lembrando, gente, que essa ambição as pessoas levam a palavra ambição para o lado ruim. A ambição é você querer mais, né? O que você tem que ter é ética para você querer mais sem passar por cima do seu colega. Você querer mais sem estar pisando ou desfazendo de alguém. Mas você ter vontade de mais. Isso é bom, né? Então, ambição e dinamismo, por exemplo, aquela pessoa, eu tenho isso aqui, mas eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais. Então, ela tem ambição, ela sabe lidar de forma dinâmica com aquilo, ela tem energia, ou seja, ela tem vontade de fazer aquilo. Ela não é uma pessoa que ela desiste em qualquer situação, por exemplo, eu fiz uma prova e eu reprovei. Não, mas eu vou fazer de novo, eu vou persistir, eu vou insistir. Eu até tenho um comentário que eu acho bem legal, que fala assim, que a diferença de uma árvore qualquer para a diferença das palmeiras na praia. Você olha uma palmeira na praia, é muito bonita a palmeira, mas ela tem uma característica que ela consegue se envergar de acordo com o vento. Você não vê, por exemplo, a mangueira tendo essa resiliência, ela não consegue um pé de manga, um pé de castanheira, ele é bem firme. Já uma palmeira não, se o vento tiver, tanto que tem, às vezes, filme que você vê que as palmeirazinhas, elas vão chegar, o vento leva dessa forma. E ela é uma árvore que ela consegue viver na beira da praia. Então, ela tem um cenário espetacular, mas para ela estar naquele local, para ela conseguir ver o mar todo dia, ela é uma árvore diferente. Ela é uma árvore que ela tem persistência e resiliência. O vento não consegue derrubá-la. O vento não consegue fazer com que ela caia. E eu estou fazendo essa analogia para você ver que na sua vida profissional também é a mesma coisa. Vai ter dia que você vai desenvolver um trabalho que não vai ser muito bem reconhecido por todos. Mas você não pode deixar que aquele não reconhecimento não te desanime. Faça com que você desista. Você pega aquela situação e vê aonde que eu posso melhorar. O que está aqui que não é algo que chamou a atenção das pessoas? Eu sei que eu fiz um bom trabalho, mas eu posso melhorar? Então você vai criando o quê? Você vai criando a chamada persistência. Você vai sendo resiliente. Você vai sendo aquela pessoa que precisa para você tomar decisões. Então essas características, vamos lá. Características das pessoas que têm poder, né, que atraem poder, ambição e dinamismo, energia, persistência e resiliência, foco, autoconhecimento e confiança. Só para falar um pouquinho para vocês dessa questão de foco, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sempre falo para vocês, o que você deseja? Quais são os seus planos para a sua vida? Você não pode, por exemplo, quando dava aula em cursinho, eu dizia para os meus alunos, qual é o concurso que você quer? Não adianta você estudar para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, para o Tribunal de Justiça, para o TRE, para o MAPA, que são vários órgãos diferentes, que têm editais diferentes e características diferentes. Você tem que ter foco, porque senão você não vai conseguir cumprir aquele plano de estudo se você não focar em qual é o teu objetivo, né? Então, eu sempre falava que eles tinham que ter essa decisão na mente deles, porque o foco, ele determina a concentração dos esforços numa linha só, né? Uau! Oi? Desculpa interromper. Pode falar. Voltando lá na ambição que a senhora estava falando, né? Sim, É bom, a senhora falou que é uma ambição boa de querer mais, sem passar por cima dos outros. hum, Mas pode acontecer de a pessoa ter uma ambição boa, só que dentro da corporação, assim, da empresa, né? As pessoas terem maldade, verem com maldade.
e acaba que fica uma coisa ruim. A pessoa está ali com boas intenções, aí as outras veem e não veem essa boa intenção. Acontece assim. Desculpa. Não, pode falar. Uhum. Acho que eu falei É que assim, Ana, às vezes o teu líder, ele é uma pessoa que ele não tem as habilidades de liderança. Às vezes, você chega a trabalhar numa loja, num ambiente, o cara tá lá porque ele é amigo do chefe, é amigo do dono, ele é sobrinho do dono, ele é filho do dono. Mas nem sempre ele tem essa habilidade de ser líder, de ser gestor, né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma empresa e eu tenho um funcionário que ele está com dedicação, ele quer aprender, ele quer crescer mais, você vai dar atenção. Você vai deixar desenvolver aquele aluno que quer mais ou não? Ou aquele funcionário que quer mais? Eu falo por mim, professora. Eu sou professora. Eu tenho, vamos dizer, vocês são 24 alunos. Existe aquele aluno que tem dúvidas, que chama no meu privado, que pergunta, que pede dica de livros. Eu vou dar mais atenção a quem? Eu vou gostar desse aluno, eu quero que esse aluno cresça, porque eu vejo que ele está interessado em aprender, eu vejo que ele quer realmente, que ele gostou daquilo ali, né? Isso em várias disciplinas. Eu tive alunos que, por exemplo, eu estava dando disciplina de cerimonial, eu vi aluno que gostou, que buscou saber, outros na área de arquivo, e vocês aqui. Então, depende muito de cada um. Não se deixe desanimar por profissionais que não têm habilidades de gerenciamento. Se você entender que aquela empresa, ela não é uma empresa que ela se enquadre com seus valores, busque outra empresa. Porque não adianta você estar no local que você não consegue desenvolver. Porque a gente está falando aqui de... Olha, lembra que eu estou falando de vários tópicos pequenos, mas para o final, para a empresarial, você como empresário, você tem que valorizar que a sua equipe tenha, sim, ela tenha interesse, tenha persistência, que ela tenha, que ela goste das coisas, que ela queira crescer mais, que ela queira lutar. Não deixe o seu funcionário querer sempre ser um caixa, por exemplo. Deixa ele querer. Vai que ele quer crescer, ele vai aprender mais sobre o estoque, ele vai aprender mais sobre compras, então daqui a pouco tu já tem um gerente de compras. Tu não tem mais só um caixa. Então você tem que desenvolver essa habilidade. Lógico que você não pode obrigar que todos sejam assim. Porque tem pessoas que ela não tem. Tem pessoas que têm aquela característica assim, eu já tenho de hoje, tá bom. Eu sou caixa. Tem pessoas que você conhece que ela é caixa no mesmo local há anos. Ela não desenvolve, ela não quer. É o direito dela. E a gente não tá aqui para dizer que é errado, entendeu? Eu vou gravar isso e vou mandar para um patrão ali, olha. Foi lindo que a senhora falou. Ai, tá gravado, vai ficar gravado no YouTube, tá? Mas isso eu não conheço seu patrão, então eu tô falando em relação ao todo, Falou, tá bom? sim, que a senhora falou uma coisa muito interessante. Que bom. Outra coisa que a gente tem que ter, que os profissionais têm que ter, é autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Eu estou fazendo um resumo, mas depois a gente vai falar detalhado cada um. Autoconhecimento é eu conhecer quais são as minhas limitações. O que que eu posso fazer? Bárbara, o que que você gosta? Que tipo de clima você gosta? Você daria para morar num local assim? Você conseguiria isso? Então a gente tem que ter autoconhecimento de até onde eu posso chegar. Então, eu, Bárbara, já entendi que eu não sou uma pessoa ambiciosa. Eu não sou. Então, se eu for, eu já trabalhei em empresa privada e eu percebi que eu não consegui desempenhar muito bem, porque essa não é uma característica da minha personalidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ser reconhecida em relação a, por exemplo, assim, eu fiz um bom trabalho. Aí a pessoa vai e reconhece que eu fiz um bom trabalho. Mas não porque eu, por exemplo, assim, eu fiz um bom trabalho e a pessoa vai dizer assim, olha, se você fizer esse bom trabalho, eu vou te pagar R$ 500 a mais. Eu prefiro receber um reconhecimento, olha, aqui uma placa, que você fez um excelente trabalho, do que R$ 500. Vocês já viram isso? A pessoa preferia um papel do que R$ 500. É a professora Bar. Então, eu prefiro uma portaria, um certificado que eu desenvolvi um bom trabalho, do que R$ 500. E já tem gente que não. Tem gente que não quer saber de papel, não. Quer um din-din na mão. Então, cada pessoa tem suas competências e suas habilidades, né? Eu já entendi. Então, esse autoconhecimento me ajuda para que eu saiba em que tipo de trabalho eu consigo me desenvolver melhor, né? Por exemplo, quando é que a gente vê que a pessoa é uma pessoa que ela gosta e que ela é uma pessoa que ela é ambiciosa? Esse é um perfil ideal para trabalhar com vendas, por exemplo. Não tem aqueles
aquelas campanhas de venda, que se o vendedor for o maior vendedor, ele vai ganhar um carro, vai ganhar um cruzeiro, uma passagem. Isso vale a pena. É uma estratégia para profissionais assim. Para mim, tá bom, se der certo eu vou, se não der certo eu não vou. Eu sou meio assim. Então, essa é uma estratégia que não vale para mim. Né? Então, existem estratégias que você lida com cada profissional. Isso eu fui entender. Hoje, eu não sabia como que eu era, então, por várias situações, e fiz cursos e fui aprendendo para saber quem é o profissional Bárbara, né? A profissional professora Bárbara. Então, isso eu entendi. Então, isso é bom? Ter o autoconhecimento? É ótimo. Por quê? Porque agora eu já sei e eu não crio expectativa numa coisa e nem vou ficar frustrada de uma coisa que não me interessa. Outra coisa é confiança. As pessoas têm que olhar para você, têm que saber que pode confiar em você. Empatia é uma característica indispensável. O que é empatia, gente? Lembrando que nós temos 3 perfis, né? Nós temos a antipatia, a simpatia e a empatia. A antipatia é quando você não vai na cara da pessoa, a gente já fala, fulano é antipático, isso aqui todo mundo já sabe. Simpático é aquela pessoa que olha para todo mundo e está sorrindo. Mas ela olha, mas não se coloca no lugar da pessoa. E empatia é se colocar no lugar da pessoa. Por exemplo, eu tenho um funcionário, eu tenho uma empresa, eu tenho um funcionário. Eu tenho filhos. E esse funcionário tem filhos. E, no caso, um dia o funcionário vai me ligar e vai dizer, olha, Bárbara, sinto muito, mas o meu filho está doente. O que é empatia? É me colocar no lugar desse funcionário e dizer, se o meu filho estivesse doente, eu também pararia tudo para cuidar dele? Né? Então, isso vários, eu estou só dando um exemplo para vocês. Então, tem muita gente que tem essa dificuldade, por quê? Porque ela não vive a vida como você. Por exemplo, você tem um chefe que não tem filhos, que não cuida, que não precisa cuidar da casa dele, vamos dizer assim, uma pessoa que só vive para o trabalho. É solteiro, não tem, mora na casa dos pais, não tem filho. Ele não pode se comparar igual o outro profissional que tem uma casa para cuidar, que tem 2, 3 filhos pequenos, que tem. A rotina dessas pessoas são diferentes. Então, para que eu seja um excelente profissional, eu tenho que ter empatia, eu tenho que me colocar no lugar desse meu funcionário e ver que as minhas prioridades não são a deles, e tem que entender o tempo e o modo dessa pessoa. Então, é indispensável que qualquer profissional, ele tenha essa qualidade, tá? Capacidade de tolerar conflitos, eu acho interessante que eu vi um comentário no Instagram que fala assim, eu amo discutir com pessoas inteligentes. Porque pessoas inteligentes discutem ideias. E aí eu fiquei pensando, eu disse, realmente, imagina, tem pessoas que você vê que ela tem ideias totalmente contrárias com a sua, mas você consegue conversar com ela. Já tem pessoas que se intrigam, bloqueiam no WhatsApp, acaba a amizade no Facebook, né? Porque não segue a mesma religião que você, ou não segue o mesmo partido político, e ela não consegue entender por que você não pensa igual a ela, né? Eu estava assistindo um programa de debate e uma das pessoas estava lá e disse assim, eu quero que você me diga como eu consigo perdoar, porque o meu pai e a minha mãe votaram no Bolsonaro, isso é um retrocesso. Gente, não quero discutir política, estou só comentando a situação. É um retrocesso e tal. Aí um dos psicólogos que estava lá, né, convidados, ele falou assim, então, você está julgando que você está correta. Você está julgando que você está correta e seus pais estão errados. Mas esse juízo de valor, ele é unilateral. Só você tem razão. Você já pensou, se avaliou se for o inverso? Aí a mulher ficou toda sem graça. Então, o ideal é que a gente viva numa sociedade em que as pessoas podem discutir ideias sem ofender o outro. Então, você não tem que perdoar eles. Porque eles não te fizeram nada de mal, e nem você fez nada de mal a eles. Porque a ideia deles, e valores deles. Aí eu achei aquilo ali o suprassumo da inteligência, sabe? O cara olha assim, quer dizer o quê? Que ele não é certo absoluto e nem você é certo absoluto. Ninguém tem uma certeza absoluta, né? A certeza é a que faz movimentar você. Eu creio. Quando você crê, é você que crê. Então, movimenta os seus valores, mas não é obrigado que os seus valores movimentem os valores dos outros. Ia comentar alguma coisa? Quem que ia falar? Ninguém? Pode continuar? Acho que ninguém, professor. Ok. E sempre
trabalhando a importância da sagacidade. Então, essas são habilidades que o professor Jeffrey falou que tem que ter. Vou resumindo agora. Ambição, dinamismo, energia, persistência e resistência, foco, autoconhecimento, confiança, empatia e capacidade de tolerar conflitos, bem como inteligência, né? Essas habilidades, elas vão fazer parte de um pacote que são qualidades profissionais que importam muitíssimo no ambiente de trabalho. Ele coloca assim, que são muito importantes, né, no ambiente de trabalho e fundamentais para o sucesso do indivíduo. Então, dentre elas, a gente pode dizer que a descrição, o que é descrição, gente? É você conhecer, por mais que você saiba coisas de cunho sigiloso, íntimo pessoal dos seus colegas, você não vai sair comentando, nem na empresa, nem fora da empresa. É uma característica de quem tem descrição. Espírito de decisão, né? O que é espírito de decisão? É aquela pessoa que sabe tomar uma decisão, mas com responsabilidade. Não tem nada a ver de você tomar uma decisão rápida, né? Por exemplo, você é um bom profissional, você tem espírito de decisão, existe uma decisão que tem que ser tomada e eu vou tomá-la. Porém, eu tenho que avaliar se essa decisão é uma decisão que vai trazer consequências, quais são essas consequências. Então, eu tenho que analisar o problema, verificar os dados, verificar como eu posso fazer, quais alternativas e todas as hipóteses adotadas. Então, quando eu tenho um espírito de decisão, é aquela pessoa que, não sei, não sei como é que faz. Isso aqui, rapaz, não sei. Como é que eu poderia montar uma situação dessa? Olha, eu não sei. Mas espera aí que eu vou buscar informação. Eu vou ver aqui um vídeo no YouTube, eu vou buscar num livro, eu vou ligar para outra pessoa que já passou por essa situação. Isso é ter espírito de decisão. Então, as empresas, elas precisam de pessoas que tomem decisões, mas decisões com responsabilidade, né? Também tem que ter espírito de cooperação. O que é espírito de cooperação? É aquela pessoa que não pensa só em si. Ela sempre permite que a equipe tenha uma visão ampliada e que ela possa trabalhar em equipe. A iniciativa, né, que eu falo sempre que as pessoas têm que ser proativos. A iniciativa é quando você vê que uma pessoa tomou a primazia para fazer aquilo, mas com responsabilidade, né? Então, por exemplo, eu vi um papel no chão, mas eu não trabalho na limpeza, mas não caiu, apanha, né? Você viu que acabou a folha da impressora, não é o seu setor, mas você está perto, você pode fazer, você vai lá e faz. Se você vê que acabou o café, a moça da copa foi embora, o que custa você fazer? Isso vai te diminuir? Então, esses pequenos detalhes que a gente fala, pontua de um por um, mas isso é um composto. Por exemplo, eu trabalho no setor, eu, professora, sou secretária executiva. Mas em vários momentos eu já fiz café e já servi. Isso nunca me diminuiu, nunca aumentou meu salário, mas nunca fez nada, mas criou um bem-estar no meu ambiente. Porque às vezes as pessoas estavam ali e não fariam, e eu fui tomar um café quentinho, fui lá na copa, passei o café, coei, voltei, perguntei aos colegas se eles queriam. Isso não me diminui, mas faz com que o ambiente se torne. Então, eu tomei uma decisão de fazer, fui lá, fiz, né? Então, me organizei. Então, são habilidades que a gente tem que tomar para que nós possamos ter um ambiente de trabalho melhor. Lembre que esses comportamentos fazem parte de um comportamento de uma mente de um empreendedor, de uma mente positiva, de uma mente que vai querer que a sua empresa seja o melhor possível, né? Tem que ter dinamismo, tem que ser uma pessoa dinâmica, que ela pode entender, ela vai trabalhar, ela vai conversar, ela é uma pessoa que se mostra que ela tem vigor, ela busca saber como é que o mercado tá, como é que atende. Por exemplo, você abrir uma padaria. Você vai ficar produzindo o mesmo salgado a tua vida toda? Não, você vai observar qual o salgado que sai mais, qual que sai menos, por que sai menos? O que a gente está fazendo de errado? Vai fazer uma enquete, vai fazer uma pesquisa. Então, você tem que ser uma pessoa dinâmica, né? Ordem e método. Eu sempre falo para as pessoas que tudo que é organizado, porque o meu corporativo, ele requer que todas as coisas tenham o quê? Ordem e método. Por quê? Porque quando você tem um padrão, uma forma, você se torna mais rápido e mais eficiente, tá bom? Relação humana. As relações humanas, elas fazem parte da nossa empresa porque elas trazem esse espírito de disciplina, né? E a gente resolve problemas sempre respeitando a dificuldade, compreendendo os problemas e as dificuldades dos seus colegas. Eu não estou conseguindo marcar aqui. Que negócio feio. Não foi, mas tudo bem. Tá bom? Aparência.
E eu gostei muito dessa parte da apostila, porque ela fala uma coisa interessante. Ela fala que a aparência ela não é apenas você ter saúde física, estar maquiado com cabelo bonito. Uma coisa que ela apontou que eu acho indispensável é o bom humor. A pessoa, quando ela está de bom humor, ela até parece mais bonita. Vocês já viram isso? Às vezes a pessoa até feinha, mas a pessoa só tá todo tempo sorrindo, dá bom dia. Né não, Maria? A Parece pessoa, uma alma diferente. rapaz, dá vontade, dá gosto de estar perto de uma pessoa dessa. Agora, quando você chega no Professora. local, que você entra, que a pessoa tá todo tempo. Oi, bom dia, não sei o quê. Não dá vontade nem de ir lá, minha irmã. Dá vontade de procurar o concorrente. É verdade, professora. Então eu quero dizer para vocês que não é só você estar maquiado e bem vestido. É o teu comportamento como pessoa, é o teu olhar, o teu sorriso, o tom de voz, tudo isso faz com que você seja uma pessoa agradável de estar junto, né? E, aparentemente, a pontualidade que a gente coloca aqui na apostila está pontuando, eu vou só ler, mas assim, vocês depois pegam a apostila com atenção, como vocês já fizeram a leitura, eu creio. A pontualidade, gente, ela se apega não só em chegar na hora e sair mais tarde, tá? A pontualidade, ela vai muito além. Ela exerce aquela questão de, por exemplo, o que que eu faço dentro do meu horário de trabalho? Porque tem, por exemplo, tem pessoas que chegam na hora e saem na hora. Mas quando chega no trabalho, fica no celular. Vai tomar um cafezinho, passa meia hora lá na Copa. Você não é pago para ficar meia hora na Copa. Você não é pago para ficar meia hora no teu WhatsApp. Você é pago para estar. Você foi contratado para ter 8 horas diárias naquela função, né? Se você não gosta, você vai procurar outro trabalho que você possa desempenhar. Mas usa com sabedoria. Então, pontualidade envolve muito mais do que só chegar na hora e sair na hora, né? Ou sair no prazo, ou chegar mais cedo. Envolve o que você faz durante o tempo que você está no seu trabalho também. Boa memória, essa parte da memória é sempre procurar compreender como que a empresa trabalha, como que a empresa se organiza. Por exemplo, tem pessoas que entrou na empresa, mas ela fez a função dela e logo ela quer aprender mais, ela quer saber mais, ela quer saber como que funciona aquilo ali. Isso sim desenvolve na pessoa um raciocínio melhor, ela compreende todas as etapas. Eu falo para todo mundo, quando eu dou consultoria em algumas empresas, eu digo assim, olha, eu recomendo o senhor fazer um rodízio com seus funcionários. Todo funcionário seu tem que passar, no mínimo, por 4 setores da sua empresa. Lá no Senai, que eu trabalhei, eles têm uma característica. Por exemplo, toda vez que tem férias de um funcionário, quem entra, os primeiros que entram, assim, sempre é o último, né? Vamos dizer assim, os últimos que entram, na verdade, na empresa, como assistente administrativo, eles vão tirando férias de todos os outros. Então, por exemplo, o último assistente que entrou, ele vai ser o que vai cobrir as férias dos demais assistentes, né? Então ele passa pelo RH, passa pela logística, passa pela secretaria, passa não sei o quê. Aí, quando ele vai vendo as habilidades, todos os setores vão vendo como é que é, aí ele vai podendo se adaptar em qual setor ele fica melhor. Mas ele tem que conhecer como funciona toda a estrutura da empresa. Então ele passa no mínimo por 4 setores. E eu acho isso muito importante, porque faz com que você tenha empatia. Por exemplo, eu já trabalhei na logística, eu sei quanto é difícil a logística. Quando eu estiver lá no setor de compras, eu vou entender como é que o pessoal da logística vive. Então, eu vou poder interagir muito melhor com essas pessoas, né? Isso envolve a inteligência, que é a capacidade do ser humano de se adaptar às novas sugestões, né? Esmero, que eu sempre falo que faça tudo com perfeição e primor, nunca tente deixar para depois. Interesse e responsabilidade, demonstre interesse em fazer aquelas tarefas que você precisam ser feitas. Segurança e sinceridade, né? Autodisciplina. O que seria autodisciplina? Que são fatores indispensáveis na imagem pessoal. Eu tenho que saber como organizar os meus sentimentos, como organizar a minha hora de trabalho, como eu fazer minhas coisas. Então, eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que fazer aquilo ali, então eu vou fazer. Vou fazer porque tem alguém te cobrando? Não, porque eu sei que tem que fazer, né? Humildade, sempre. Estou errado? Estou certo? Mesmo que eu esteja certo, mas se a pessoa não consegue me ver como certo, tem alguma coisa ali que está difícil. E se você entender que o problema é a sua empresa, que o problema é o seu chefe, vamos dizer assim, o seu chefe não sabe te entender, não valoriza você como profissional e você entende que você faz um bom trabalho, então simplesmente você procura outro lugar. Se você não consegue, se a empresa não consegue ver isso em você,
Então, às vezes, o problema não está em você, está na empresa. E você não é obrigado, agora eu faço que nem o pessoal fala por aí, eu não sou nem obrigado, você não é obrigado a ficar numa empresa que vai te adoecer como profissional. Busque uma empresa que vai somar com os seus valores, com a sua vida. Mas daqui embaixo vai falar sobre os valores, eu quero falar para vocês que não tem dinheiro no mundo, para mim, que pague uma empresa de bons valores, né? Como eu falei para vocês, que eu não sou muito movida a essa questão da ambição, mas eu creio que você está num local que você se sente valorizado, isso é fundamental. Vamos lá. Então, ser objetivo, né? Ser direto, lidar com as coisas, aprender em detalhes o que significa as coisas, ser capaz de traçar planos concretos, ter um raciocínio eficaz, voltado para a realidade. Então, a objetividade é fundamental. Jogo de cintura entra naquela parte da empatia, que eu tenho que saber escolher, lidar com situações, verificar minhas tarefas, manter focado. Lembra do foco? Pois é. Transparência é ser franco dentro dos limites profissionais. Tem pessoas que por questão, usando o nome de ser franco, é grosseiro. Eu quero que você perceba que tem uma pequena diferença, porque ela é pequenininha, mas ela faz um grande resultado, entre ser franco e ser grosseiro, tá? Ser franco é você verdadeiramente falar o que você sente, mas sempre pensando que você pode ofender o outro, então você fala até um certo limite. E ser grosseiro é quando você quer falar o que você pensa, você não tá nem aí o que as pessoas vão sentir ou não. Então você não tem empatia, você não tá pensando no seu próximo, você só quer jogar para fora. Então muitas vezes tem pessoas que também não estão a fim de ouvir. Então você não tá a fim de ouvir, por que você vai falar? Você só quer desabafar? Vai para frente do espelho e começa a falar o que você sente, né? Então tem que ter esse detalhe, essa observação é muito importante. Por quê? Porque dependendo da forma como você fala, você não vai ser apenas franco, você vai ser grosseiro. Tinha até uma série na Globo que ele dizia que era o super sincero. Esse super sincero, isso não é legal profissionalmente. Não estou mandando você ser falso. Estou mandando você. Estou mandando, não, que eu não mandei nada. Eu estou sugerindo que você avalie a forma de falar as coisas e de dizer. Sempre vai ter um bom momento para isso. E medir as palavras também, né, professora? Sim, medir as palavras. Porque assim, se você vê que a pessoa está tendo muitas atitudes que não são, assim, profissionais, você faz de uma forma bem sucinta, você chega para a pessoa e fala assim, você já pensou em fazer um coach? Olha, tem uns coaches aqui, eu conheci fulano, é um excelente coach profissional, ele vai te dar tantas dicas, eu sei que você tem competências muito boas, mas se você for para esse coach, menina, você vai deslanchar, vai ser um sucesso. A pessoa sai se achando, né? Pensando que você deu um elogio do mundo todo, mas na verdade tu deu uma crítica. Só vai pro coach aquele que precisa melhorar. Mas foi construtivo, porque É a crítica Sim. construtiva, professora. porque às vezes a pessoa perde a razão sendo ignorante, né? Isso. Foi uma crítica construtiva, mas a pessoa não se sentiu ofendido. E você disse a mesma coisa que você ia dizer, que ela precisa melhorar. Então ela foi franca. O objetivo foi alcançado. Ela foi transparente, porém com elegância, né? Então, essa primeira parte que fala aqui nosso comportamento, né? Aí nós vamos para a segunda parte aqui da segunda aula, que ela fala os estilos pessoais. Os estilos pessoais a gente vai pontuar que são 5 características bem interessantes, nossos estilos pessoais. Cada um tem um estilo. O que é um estilo pessoal? O estilo pessoal é aquilo que tudo, o pacote que envolve você. Então, por exemplo, eu tenho um estilo, que são o quê? Os meus valores pessoais, a minha família, onde eu fui criada, a minha religião, a minha cidade, o meu país e a minha cultura. Então, a gente sempre fala que o problema do Brasil são os brasileiros. É porque é a cultura do país, são as pessoas do país que faz o estilo, né? Então, a gente precisa mudar a mente dessa cultura, a mente das pessoas, se a gente quiser, e no futuro nós temos um país melhor, é que as mentes sejam trabalhadas para que sejam melhor em estilo não pessoal, não egoísta, mas um estilo social, né? Que a gente tem que trazer o melhor para todos, porque senão a gente não vai conseguir cumprir êxito. Mas enfim, vamos voltando aqui que a gente não está em ética e cidadania, a gente está em comportamento empresarial. Então, no nosso estilo pessoal, a gente tem o quê? Por exemplo, o que define meu estilo pessoal? A minha inteligência intelectual, quantos cursos eu fiz, o que eu estudei, as minhas emoções e as minhas questões éticas, o que eu entendo que é ético e o que não é ético, né?
bem como aquelas escolhas que a gente faz, os ideais, a forma como eu vejo o mundo, né? A forma como percebemos o outro, percebemos a si mesmo. Tudo isso faz com que a gente tenha uma ideia de nós mesmos e que possamos mudar, escolher. A gente pode mudar? Pode. A gente vai escolher a forma como a gente se vê e nosso estilo pessoal. O que pode mudar o meu estilo? Professor, olha, eu tenho o meu estilo, mas eu não gosto muito de ser desse estilo. O que eu posso fazer para mudar? Pode ser, as mudanças podem vir do humor, da tranquilidade, da satisfação, do otimismo, do sistema de valores, do estilo de vida e de outros. Vou falar para vocês uma coisa que eu determinei para mim, Bárbara, que eu teria que ser honesta, independente se todo mundo ao meu redor não fosse. Eu tentei fazer e tento fazer isso como estilo de vida. E aí eu olhei assim para outros lugares do mundo e veio alguns países que eles trabalham muito essa questão. Por exemplo, se você achar uma carteira de alguém, você devolve? Ninguém está te vendo. Coisas que você faz quando ninguém está te vendo. Né? Porque tem aquela ideia assim, sabe quem fulano é? Dá poder para ela. Então, assim, coisas que você faz quando ninguém está te vendo. São atitudes que eu quero para mim. Então, se eu quero isso para o meu país, então eu tenho que ser assim. Então, eu tento fazer assim, alguma pessoa chega para mim, tu já votou em fulano, de quais são as propostas? Eu não participo de boca de urna, eu não apoio boca de urna, né? Eu não faço coisas assim, eu tento não fazer o máximo, se eu ver que é errado, eu não participo, eu não vou, né? Se eu tiver eu não vou. Isso é uma decisão minha, porque eu quero ter consciência tranquila, né? Então, algumas coisas que a gente tem que fazer, o que muda a gente? São valores que mudam. Agora, se eu perguntar para vocês, se eu puder ser, não vou falar nomes, né, porque vai ficar gravado, mas dentro da minha própria família tem pessoas com valores diferentes dos meus. E é da minha própria casa, da minha própria família. E fazem coisas diferentes. Então, foi uma coisa que eu mudei quando eu estudei, quando eu comecei a ver fora, quando eu comecei... Então, isso fez com que eu mudasse. Eu não era assim. Olha o que pode fazer, que as minhas escolhas podem mudar. Como? Quando você estuda, seus sistemas de valores, as suas atitudes éticas, os seus estilos de vida, e outras pessoas também fazem com que a gente possa mudar, tá? Leitura, cinema, pessoas que eu interajo. Essa questão de é muito complicada, porque uma vez, quando eu tava viajando, meu pai alugou um carro. Aí nós tínhamos ido visitar uns parentes em outro lugar lá, né? Uhum. Aí nós paramos em um local quando a gente tava voltando pra onde a gente tava. Aí nós perdemos a chave do carro alugado. Meu Só que, Deus. nós procuramos, pelos locais que a gente andou tudinho e ninguém, disse que achou. Só que, depois de tanto procurar, tanta perrenha, minha mãe foi numa loja de novo que a gente já tinha passado. Aí eu acho que os funcionários de lá estavam esperando a gente oferecer, dinheiro pra devolver, entendeu? E eles não queriam, eles estavam esperando receber algum dinheiro. Uma recompensa, em né? troca da chave. Ao invés da primeira vez que ela passou lá, eles falaram que tinham encontrado, entendeu? Que a gente comprou a loja todinha. Isso é muito triste, né? Porque você percebe o quê? Que as pessoas, elas não se colocam no lugar do outro, elas não têm empatia. Porque se fosse elas viajando e perdesse a chave do carro, elas gostariam que alguém devolvesse, né? Então, são esses valores que eu não quero para mim e eu não passo para o meu filho. Meu filho não faça, porque não é certo. Mãe, por que eu tenho que fazer isso? Porque é certo. Ah, mãe, o Lucas, que vocês sabem, né? Quem não conhece, o nome do meu filho é Lucas. Ele fala assim, mãe, sabia que a senhora é a única pessoa que dirige que a senhora para na faixa? Gente, meu filho, ele anda no carro com várias pessoas, com o pai dele, comigo, com a minha irmã, com minha mãe. Mas eu achei interessante esse comentário dele. Eu falei, meu filho, a mamãe faz porque é certo. Se tem uma placa dizendo ir parar, vamos parar. Se tem aqui uma faixa, vamos fazer. Porque é o certo, meu filho, o certo sempre é melhor. Então, a gente tem que entender, vamos dizer assim, eu nunca tive esse ensinamento dos meus pais, mas eu aprendi, eu fiz cursos, eu entendi que é certo. Então, eu vou mudar os meus sistemas de valores para que eles sejam o melhor possível, que eles sejam o melhor só para mim. Não, tem que ser o melhor para todo mundo, porque eu não vivo sozinha no mundo, eu vivo com outras pessoas, né? Então, quando você para numa faixa,
Você está pensando o seguinte, você está de transporte, mas pode ser que um dia seu filho esteja de pé, você esteja de pé, outra pessoa vai estar de pé, e quem sabe aquilo ali não vai acontecer com você? Você não gostaria que os carros parassem? Eu penso assim, então eu faço isso porque eu gostaria que se um dia eu precisasse, alguém fizesse por mim. E isso que a Maria falou é muito interessante, porque as pessoas elas não se colocam no lugar do outro. Se fosse ela perder a chave, né? Então vamos lá. Mas essa questão é muito complicada, professora, porque, tipo, ética e valores é algo muito, como posso dizer, relativo. Porque depende do que a pessoa aprendeu. Porque dá para ter uma noção do que é certo e errado, mas mesmo assim as pessoas preferem continuar com aquilo que ela aprendeu na família dela, mesmo sendo errado. Mas aí é isso que a gente está fazendo aqui, né? Pois é, justamente. Então, olha só, a educação nos ajuda a organizar valores e ter uma visão de mundo, tá? Por isso que eu quero mostrar isso para vocês. Essa visão de mundo é uma visão não só ideológica do meu Brasil, não é só uma visão do meu país, ela é uma visão do mundo. Então, isso faz com que a gente possa, com o tempo, desenvolver 3 competências: competências intelectuais, né? Competências emocionais e competências de ética, porque são os valores que a gente tem. Então, a gente tem que observar que a educação ajuda muito. Por isso que a gente deve tanto aprender como ensinar, porque quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. Outra coisa que a gente tem que ter é autoconsciência. Essa parte da autoconsciência é super fácil, né? Autoconsciência é avaliar como é que está o meu emocional, o que eu posso fazer, até onde eu posso ir, tendo confiança nas coisas. Aqui até tem uma dinâmicazinha que ensina como eu vou avaliar, como eu posso me conhecer. Você faz as perguntas: quais são as minhas necessidades, o que eu gosto de doce ou salgado, eu gosto de calor ou frio. Eu, particularmente, eu sou gordinha, mas eu amo salgado. Então, você começa a entender se você gosta mais. Existem os sabores, eu vou até comentar para vocês, não tem nada a ver da aula. Existem os sabores azedo, amargo, doce e salgado. Quais são esses que você gosta? Né? Qual deles você gosta? Você gosta de azedo? Eu estou falando aqui em azedo, quem encheu a boca d'água? Sim, um tamarindo, sim, aquele sabor azedo. Eu tinha, porque eu gosto de azedo, né? Tem uns bombonzinhos que vem no supermercado que é tipo umas cobrinhas. Rapaz, você bota na boca, chega, parece limão puro. Eu gosto desse aí também, professor. Então, é bom você conhecer. Se a pessoa chegar para você, tu gosta de doce ou salgado? Eu gosto de doce, salgado, azedo, amargo. Como que é o amargo? Você gosta de chocolate? 80%, 70%? Você toma café sem açúcar? Quando você vai comprar um doce, se você sentir que ele é muito doce, você gosta, então você vai ver se você gosta do amargo. O amargo é a ausência do doce, né? Então, mas cada um tem uma característica específica. Então você vai se conhecer, é bom se conhecer, é bom saber. Qual o clima que você gosta? Você gosta de natureza ou de praia? Você gosta de silêncio zoada? O que você gosta? Tem gente que fala assim, eu gosto de tudo. Não, não gosto de tudo. Quem fala que gosta de tudo é porque não se conhece. É porque sempre nós temos as nossas preferências, né? E quando ele fala da autogestão, o que é autogestão? Eu ser gestora de mim mesmo. Ou seja, eu posso fazer o quê? Consigo me controlar quando é emoções que vai me perturbar, eu consigo me controlar? Eu ter vontade de matar alguém, não matar. Quem que já passou por aquela vontade de esganar fulano e não esganar? Pois então você tem autocontrole. Confiabilidade, né? A integridade de ser responsável por uma conduta. Consciencioso, o pessoal bota a palavra difícil, gente, mas nada mais do que você manter compromissos, você manteve sua palavra. Por exemplo, se eu falei que eu vou estar ali meio dia, você vai estar? Se você não tiver, eu ligo para você, eu te aviso, mas eu tento ao máximo dar minha palavra e cumprir. Adaptabilidade, né, a forma de você se adaptar a situações, ter habilidade de se adaptar a demandas, por exemplo, agora não está precisando, mas agora vai precisar, e como é que você faz? E capacidade de inovação, que é buscar novas ideias, novas fontes variáveis. Atitude também envolve a mesma coisa de você ter um estímulo, saber como fazer, como reagir. E a gente tem 4 componentes básicos para a gente ter. Cognitivo, que é, né, a situação objeto da pessoa, afetivo emocional, comportamental e
volitivo, ou seja, desejos, expectativas. Deixa eu falar para vocês, que sei se vocês perceberam que até agora a gente está falando o que vai definir o comportamento empresarial. Eu vou fazer uma frase que vai resumir, né, não vai cair em prova, mas que vai te ajudar muito. O comportamento empresarial, ele vai ser sucesso ou fracasso a partir desde quando você tem interesse em que tenha sucesso. Você quer mudar? Por exemplo, eu estou no local, eu não me adapto aqui. O que eu posso fazer? Eu tenho duas decisões. Ou eu tento me adequar a esse local, ou eu vou procurar outro local. Você está com interesse de se adaptar, você quer melhorar. Para quem gosta de zona de conforto, ela nunca vai ter umas competências profissionais muito boas. Porque zona de conforto é aquele onde eu tô, tá bom. Então quer dizer que se eu sou quadrada, eu vou continuar quadrada. Se eu não sei ler, vou continuar sem ler. Se eu não falo outro idioma, eu vou continuar sem falar outro idioma. Isso é zona de conforto, é o que tá bom para mim. Mas quando a pessoa precisa de habilidades e competências diferentes, ela vai sempre estar pensando o que eu posso melhorar, o que eu posso ajudar o outro, o que eu não tenho que eu preciso ter. Então eu coloquei que 2021 na minha vida eu vou aprender inglês. Eu vou aprender inglês. Esse ano eu tinha colocado que eu ia fazer minha pós. Eu terminei minha pós. A gente precisa ter metas e saber o que eu estou precisando melhorar para mim. Eu vou fazer isso aí. Isso para vocês também. Vocês podem ter essas ideias e botar essas metas para vocês, tá? Então, essa parte aqui já foi. A próxima. Alguém quer falar alguma coisa? Se tiver alguma dúvida, quiser falar, pode falar, tá? Pronto. Então, a aula 6 é a nossa última aula de hoje. A gente já viu que eu tenho aula 4, aula 5, agora a gente vai ver a aula 6, nossa aula de hoje, tá? Última aula. Das necessidades interpessoais que a gente tem, que a gente vem falando, então foi 5, 6, que é essa última, que são as necessidades de nos relacionarmos. A gente precisa, primeiro, necessidade de inclusão, eu preciso me incluir numa sociedade, num grupo, né, eu preciso me sentir... Lembra que quem é que lembra do primeiro dia de aula de vocês? Como é difícil quando você chega na sala de aula, que você sai da tua escola no fundamental, que você conhece todo mundo, para você ir para uma escola que você não conhece ninguém, os professores são diferentes, o pessoal do corredor, os alunos, tudo é diferente. Até você se sentir, fazer teus amigos, aí vocês têm 3 etapas, quando vocês entram, né, eu falo isso porque como eu já passei por muitas turmas, eu posso falar para vocês dessas etapas que vocês têm. Vocês têm a primeira etapa, que quando vocês chegam, vocês se sentem totalmente excluídos, é um peixinho fora d'água. Estão no primeiro ano, né? Quando vocês já estão no segundo semestre do primeiro ano, vocês passam para a segunda etapa, que é essa etapa dos aglutinados. Vocês começam a se conhecer e começam a fazer um monte de grupinho. Aí minha irmã é um grupinho do canto, é um grupinho do fundo, é um grupinho da frente, é um grupinho... Tudo vocês querem fazer juntos, tudo vocês... Aí vai... Com o dia a dia de desenvolvimento de vocês, sala de aula, vocês vão criando conflitos, vão conhecendo mais, aquela pessoa que você achava que era top das galáxias já não é tanto. Então, você vai criando aquela situação que é normal do convívio. E quando chega no final do ano, se você prestar atenção, até aquela pessoa que você acha que é chata, você sente falta dela. Até aquela pessoa que você não tem muita afinidade, ela faz a diferença se ela não vier para a aula. Porque você já começa a ter uma visão de um todo. Você já não olha só para você, não olha mais só para o seu grupo. Você já começa a olhar o todo. Até mesmo para fazer alívio, né? Quando tem aquele fulano faltou. Ah, é por isso que a sala está em silêncio. Mas faz falta. Faz diferença. Carlos, professora, quando faltava. Né? O Carlos quando faltava. Oh, meu Deus, tadinho de Carlos. Mas então, mesmo que não... que seja desse jeito, né? Aquela saudade aliviada, ou alívio, mas dá saudade, né? A gente lembra. Então, essa parte da inclusão ela é muito importante, porque ela é subsocial e supersocial. O que é subsocial? É a tendência, né, de introversão e retraimento, que é quando acontece quando vocês entram. E a supersocial já é a tendência de extroversão. Hoje, vocês estão num caso que vocês já até defendem um colega quando acontece alguma coisa, que tem um colega que você, mesmo que não seja teu amigo, mas seja da tua sala, se alguém do primeiro ano vier falar dele, tu já pula, ei, rapaz, que é isso, não é assim não, tu não conhece. Então já é diferente, né? E o social, como é? Falhou a internet, mas vamos.
E o social, que é a inclusão bem desenvolvida, tá? Nós temos também a habilidade de controle, tá bom? Abdicrata e autocrata. Aí aqui vem dizendo, abdicrata é aquele que abdica do poder, autocrata é aquele que é extremamente dominador. E o democrata é aquele que reparte o seu domínio. Temos também de afeto, que é superpessoal ou superpessoal. Aquele superpessoal é aquele que não se aproxima dos outros, que evita. E o superpessoal é aquele que quer, que eu falo que é aglutinado, né? E o pessoal que tem um bom relacionamento com o próximo. Então, o que fala, só para fechar assim, o papel do líder no processo de inclusão é fazer com que todos se sintam parte do processo. Você tem que ter competências empresariais que mesmo que a pessoa que não gosta de se misturar, se misture, respeitando os limites de cada um. Tem pessoas que se misturam demais, tem pessoas que se misturam de menos, mas você tem que respeitar esses limites, tá? Para que você tenha sucesso, né, com sua equipe. E aí ele fala que esse resumo. Eu vou deixar isso aqui para a próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar a 11, a 22 e a 28, que fala de liderança e inteligência emocional e qualidade de vida, tá bom? Então, a gente viu até a aula 6, tá? Vocês têm alguma dúvida até Professora, agora? eu quero falar sobre... Peraí, deixa eu fechar. Okay. Enquanto a Alana fechar a porta, eu acho, deixa eu dizer para vocês. Só um pouquinho, Alana. Então, assim, como está ficando gravado, eu quero mostrar para vocês que a gente vai ter essa divisão. Eu vou dar 3 aulas agora, para não ficar um vídeo muito longo. E aí, quando eu tiver a oportunidade que a internet melhorar um pouquinho, eu chamo vocês para gravar a outra aula, tá? Respeitando que eu não vou obrigar vocês a assistirem. Quem puder assistir. Ótimo, E vou professor. liberar a prova também para quem quiser já fazer. Mas o ideal é que participe, que tire dúvidas, porque eu faço com o maior carinho. Eu não quero deixar só gravado. Eu gostaria que vocês participassem também, tá? Professora, quando a senhora começou a falar, porque eu não lembro do tópico que a senhora disse, que era sobre, na questão da zona de conforto, se a pessoa não estivesse confortável naquele... Quando a senhora começou a falar que se, tipo assim, eu trabalho em um lugar e aí eu não quero aprender inglês, igual a senhora estava falando, é errado a gente não querer sair da zona de conforto, ou é porque cada um é cada um, né? E aí eu fiquei, será assim? Mas se eu não aprender, aí eu fico nessa, entendeu? Aí eu prefiro aprender do que não saber. Só que aí é errado a pessoa não querer sair da zona de conforto, mudar? Não é que é errado não querer sair da zona de conforto, só que eu também não posso obrigar que a minha empresa me aceite desse jeito. Porque, por exemplo, eu vou abrir uma empresa, eu tenho que contratar funcionários que andem de acordo com o que a minha empresa anda. Por isso que a habilidade mais importante que você tem que avaliar é a habilidade de relacionamento que essa pessoa tem. Ela tem dificuldade de se relacionar, ela é uma pessoa flexível ou inflexível. Exemplo, olha, a tua empresa, hoje, vou dar um exemplo da minha vida que fica mais fácil para vocês. Quando eu passei no concurso para dar aula em sala de aula, certo? Veio a pandemia. Eu sei que vocês não estão tendo aula com todos os professores, porque nem todo professor, ele está conseguindo se adaptar à situação agora da pandemia. Né? Tem professor que não quer dar aula, que quer deixar só o material, que não está gravando live. E aí, como é que fica para a situação da instituição? A instituição precisa que as pessoas se adaptem. Então, por exemplo, eu estou nessa instituição, estou vendo que do jeito que está indo não está legal para mim, o que eu faço? Eu vou brigar dentro da instituição, eu vou obrigar eles me aceitarem desse jeito, ou eu, como profissional, vou procurar um local que melhor eu consiga me adaptar. O que você acha, Alana? Respeitar. Né? Assim como porque no início eu teve muito professor que não quis dar aula. E aí os professores, eu acho que é meu ponto de vista, né? Eu não sei se eu tô certo. Os professores, tipo assim, no início a gente falou assim, cadê o professor fulano de tal, dá aula. Só que aí, muitos professores não queriam dar aula, porque achavam que era ruim a aprendizagem, isso e aquilo, ainda não tinha se adaptado por conta da situação. Aí foi se passando muito tempo mesmo, e alguns cederam.
Porque, na verdade, vocês precisam se formar, né? Vocês precisam concluir disciplinas. E eu sei que tem pessoas que não gostam, só que, assim, a gente sofre menos. A gente sofre menos quando a gente consegue se adaptar. Lembrando que você não pode abrir mão dos seus valores. Por exemplo, eu passar a dar aula desse jeito que eu estou dando aula aqui com vocês, isso vai mudar os meus valores? Não. Por exemplo, algumas regras, que eu só libero a prova depois de uma aula. É uma regra minha. Por quê? Porque eu preciso sentir, pelo menos eu preciso ter dentro do meu coração a ideia de que eu fiz alguma coisa por vocês. Que eu não só separei um material e joguei lá, que pelo menos eu dediquei um pouco do meu tempo. Isso faz com que eu me sinta, como profissional, melhor, né? Porque o ideal era que eu tivesse todos os dias na sala de aula aquele contato. É assim que eu me sinto. Mas respeito se os outros colegas não têm essa mesma percepção. A gente tem que aprender a se adaptar. Eu vou te dar um exemplo, Alana. Por exemplo, eu trabalhei na polícia. Eu já fui concursada da Polícia Civil. Eu estou dando esse exemplo não porque eu quero falar da minha vida, mas para você ver de comportamento que também os funcionários precisam saber onde eles estão inseridos. Eu fiz o concurso porque eu queria um concurso. Fiz o concurso, fiz academia de polícia, trabalhei 8 meses. Quando eu comecei a trabalhar na polícia, eu comecei a ver aquele ambiente. Como que as pessoas se comportavam, como que era a forma como as pessoas falavam umas com as outras. E eu percebi que aquilo ali não era legal. Eu não estava feliz. O que eu fui fazer? Eu fui criar confusão na polícia? Eu fui criar confusão com o meu chefe? Eu fui obrigar as pessoas a me engolirem? Porque não estava, como eu não estava bem, eu não estava fazendo um bom trabalho. Então eu pedi para sair. Pedi minha exoneração, fui lá dar entrada minha exoneração e fui procurar outro trabalho para mim. Então, é isso que eu falo para vocês, que nós temos que ter consciência. Será que aquela empresa, aquele local é bom para mim? É a mesma coisa que o empresário tem que ter. Eu vou contratar a Maria. Por que tu vai contratar a Maria? Não, porque a Maria pensa de uma forma que vai ajudar a minha empresa. A forma como a Maria vai ajudar a minha empresa a crescer. Então, a gente tem que estar trabalhando em comunhão. Não pode estar trabalhando dividindo forças, né? E eu sei que eu, como uma policial, eu ia acabar não sendo uma boa policial. Então, eu preferi sair. Então, são coisas que nós temos que fazer, que mudam a nossa vida, mudam o nosso estilo de vida. Tá bom? Eu espero que vocês tenham... Quem assistiu, né, quero agradecer a Alana, a Iana, a Maria, né, o Alexandre. Eu quero agradecer quem pôde participar e dizer aos colegas que eu vou já disponibilizar no YouTube, e assim que possível, já chamo vocês para a próxima aula. Quem puder participar, eu amo quando vocês participam, tá bom? Eu quero agradecer e peço desculpas, porque essa semana foi totalmente fora da rota, né? Mas vai voltar nossa rotina direitinho, tá bom? Um beijo, tudo de bom. Daqui a pouco eu disponibilizo o link do YouTube. Beijo, professor. Beijo. Professor.